Boa noite. O pré-modernismo no Brasil, início de uma nova época. Nesta aula iremos estudar sobre o pré-modernismo no Brasil. Trataremos do contexto histórico e das principais características desse movimento a fim de nos situarmos nos principais fatos históricos ocorridos no Brasil e no mundo no período de 1902 a 1922. 20 anos que se antecederam à Semana de Arte Moderna, marco do início do modernismo no Brasil. O que foi o pré-modernismo? O pré-modernismo no Brasil foi o período compreendido entre 1902 e 1922. Esse período não se constitui como uma escola literária, pois não temos um grupo de escritores que apresentem características comuns em relação à temática e à linguagem em suas obras literárias. Na realidade, esse período pode ser considerado uma fase de transição na qual coexistiram lado a lado ideias conservadoras e ideias renovadoras em relação à literatura e à realidade brasileira. Nesse período surge uma literatura voltada para a realidade brasileira em meio aos aspectos econômicos, políticos e sociais. Os autores dessa época, embora tivessem estilos e objetivos bem distintos, apresentavam um traço comum entre eles: a criação de um Brasil literário com uma literatura profundamente engajada com o momento que vivenciaram e a ruptura com um passado que não podia mais permanecer em meio às transformações da época. Contexto histórico mundial. Nesse período, a Europa estava passando por uma grande turbulência política e socioeconômica. Grandes conflitos já estavam visíveis desde a metade do século XIX na política de alianças das potências europeias. Tríplice Entente: Rússia, França, Inglaterra, e a Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. A partir daí, eclode a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Ainda em meio a esse conflito, 1917, dá-se a Revolução Russa, Revolução Proletária. Após a Primeira Guerra, novos conflitos, crises econômicas vão surgir. Contexto histórico no Brasil. Enquanto a Europa se prepara e vive o conflito da Primeira Guerra Mundial, o Brasil vive a República do Café com Leite, dominada pelos grandes proprietários rurais. Foi a época áurea da economia cafeeira São Paulo e do desenvolvimento do gado leiteiro Minas Gerais no Sudeste. Com essa realidade, deu-se a entrada de grandes levas de imigrantes, em especial italianos, para trabalharem nas fazendas de café. O Sul e o Sudeste cresciam rapidamente, enquanto que o Nordeste entrava em uma decadência com a cultura da cana-de-açúcar devido à ascensão do café. Em meio a essa realidade econômica, e a classe média cresce, surge a classe operária e, paralelamente a isso, os escravos recém-libertados vivem numa situação de extremo abandono, à margem da sociedade. Além disso, temos o esplendor da Amazônia, com o ciclo da borracha e a crescente urbanização de São Paulo. Ao lado de toda essa prosperidade que deixa fortes contrastes na sociedade brasileira, foi o tempo também dos grandes conflitos sociais em vários pontos do país. Em fins do século XIX, ocorreu a Revolta dos Canudos, na Bahia, liderada por Antônio Conselheiro. No sertão de Cariri, no Ceará,
de 1911 a 1914, formou-se um movimento religioso denominado Revolta de Juazeiro, sob a liderança do padre Cícero e de Floro Bartolomeu, cujas ideias entravam em confronto com o sistema coronelista. No período de 1912 a 1916, Santa Catarina viveu a revolta do contestado, movimento de caráter messiânico, cujo líder, o Beato José Maria, pretendia fundar uma monarquia celestial na região, na qual não seria permitida a cobrança de impostos nem a propriedade de terra. Pernambuco, por volta de 1920, Lampião e seus cangaceiros protestam contra a opressão da vida nordestina e desencadeiam uma série de conflitos. Houve também manifestações de protesto de ordem urbana e social no Rio de Janeiro em 1904. Ocorreu a revolta contra a vacina obrigatória de combate à varíola e à febre amarela, promovida por Oswaldo Cruz, médico sanitarista. Em 1910, no Rio de Janeiro, a revolta da Chibata, a qual exigia o fim do castigo corporal na Marinha. São Paulo enfrenta os primeiros movimentos das greves gerais de operários, 1917 a 1919, por melhores condições de trabalho. Características do pré-modernismo. Apesar do pré-modernismo não constituir uma escola literária, podemos perceber alguns pontos em comum entre as principais obras literárias pré-modernistas. Ruptura com o passado, com o academicismo, linguagem não literária mais realista, denúncia da realidade brasileira, fala-se do sertão nordestino, dos caboclos do interior e dos subúrbios. Gente, cabe que, como eu gosto de fazer uma ponte, né, entre o que alguns movimentos, né, do pré-modernismo e os dias atuais. Hoje mesmo a gente, na televisão, com as telenovelas, a gente vê que ainda hoje são raros os momentos que nós temos novelas que são situadas fora de São Paulo e Rio de Janeiro. Raramente você vê uma novela contextualizada no Nordeste, raramente ocorre isso. Ou até mesmo em produções simultâneas, ou seja, lá no Nordeste as pessoas têm lá também sedes das televisões daqui, né? E, no entanto, isso não abre o espaço no campo artístico, né? Mas continuando. Regionalismo. Os autores pré-modernistas colocam em suas obras a realidade do Norte e Nordeste. Euclides da Cunha, o Espírito Santo, Graça Aranha, Vale do Paraíba e o interior de São Paulo, Monteiro Lobato, e o subúrbio carioca, Lima Barreto. Tipos humanos marginalizados: sertanejo, nordestino, caipira, mulato e funcionários públicos. Ligação com fatos políticos, econômicos e sociais da época. Menor distanciamento entre a realidade e ficção. Como se observa, é um momento que se inicia na história literária brasileira. Um novo momento que se inicia na história literária brasileira.